O povo estava cercado. De um lado, o exército do faraó. Do outro, o mar. O medo tomou conta. A esperança parecia ter se perdido. Mas então, um homem levantou seu cajado e o impossível aconteceu. Moisés não era um guerreiro, mas era escolhido para conduzir o milagre que marcaria a história para sempre. Hoje, no Linhas da Fé, você vai entender o que realmente aconteceu no momento mais dramático do Êxodo, como o mar se abriu, qual foi o verdadeiro papel de Moisés e o que essa história nos ensina até hoje. Se você ama as grandes histórias da Bíblia, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos juntos mergulhar em uma das passagens mais impressionantes das Escrituras. Após os sinais poderosos e as pragas terríveis, finalmente, o faraó permitiu a saída dos filhos de Israel. Uma liberdade conquistada com a mão forte do Senhor. Mas a jornada para a terra prometida não seria pelo caminho mais curto e direto. Embora a terra dos filisteus estivesse mais próxima, Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu conduzi-los por outro trajeto. O motivo era claro. O Senhor sabia que o povo poderia desanimar ao enfrentar combates logo no início da travessia. Ele temia que diante da guerra, eles pudessem fraquejar e desejar retornar à escravidão no Egito. Por isso, o Altíssimo os guiou por um caminho que serpenteava pelo deserto, em direção ao imponente Mar Vermelho. E assim, o povo de Israel partiu do Egito, não como um grupo desorganizado de fugitivos, mas sim, organizados em formação, como um verdadeiro exército, um espetáculo de fé e ordem, sob o comando divino. Nessa partida solim, Moisés, o servo fiel, não se esqueceu de um compromisso sagrado. Ele teve o cuidado diligente de levar consigo os ossos do patriarca José. Lembrai-vos da promessa solene que José havia exigido dos filhos de Israel. Ele tinha a certeza inabalável de que Deus os tiraria daquela terra e pediu que levassem seus restos mortais consigo. Um ato de fé que conectava gerações, cumprido naquele momento glorioso. A jornada teve seu início em Sucote, onde acamparam pela primeira vez. Depois, seguiram para Etã, que ficava à entrada do vasto e desafiador deserto, mas Israel não estava sozinho, nem desamparado na sua travessia. O próprio Senhor, em sua majestade constante, ia adiante deles. De dia, ele os guiava por meio de uma magnífica coluna de nuvem, uma presença visível e protetora. E quando a escuridão da noite chegava, aquela nuvem se transformava em uma coluna de fogo resplandecente. Essa guia divina, fosse dia ou noite, permitia que o povo se movesse continuamente, sem interrupções. Eles podiam prosseguir em sua marcha, sob a luz e a sombra da presença de Deus. E notem bem, aquela coluna, símbolo tangível do cuidado do Senhor, nunca os deixou, nunca se afastou, fosse durante a claridade do dia ou na vastidão escura da noite. Uma garantia constante da fidelidade daquele que os havia libertado e agora os conduzia a um novo destino. A saída do Egito não era apenas um escape, era o início de uma jornada sob a ininterrupta e poderosa guia do Deus de Israel. Eis que a voz do Altíssimo ressoou sobre o acampamento de Israel, trazendo uma direção inesperada. Após partirem de Sucote e acamparem em Etã, à beira do deserto, guiados pela própria presença de Deus em nuvem e fogo, uma nova ordem foi dada a Moisés, seu servo fiel. O caminho reto para a terra prometida, embora conhecido, não seria o percorrido naquele momento crucial. O Senhor tinha um propósito mais profundo a ser cumprido, uma lição a ser ensinada ao mundo inteiro. Dize aos filhos de Israel, instruiu o Eterno com autoridade inquestionável, que voltem sobre seus passos. Sim, que se dirijam para o sul e acampem em um lugar específico, um ponto estratégico escolhido por mim. Acamparam diante de Pi-Hairote, entre Migdol, a fortaleza que marca a fronteira, e a imensidão azul do mar. Posicionar-se-ão ali, junto às águas, bem diante de Baal-Zephon, a divindade egípcia, que guarda aquela região. Que ordem mais peculiar era esta? Voltar, posicionar-se em um local que aos olhos humanos pareceria uma armadilha perfeita, deserto atrás, o mar à frente, a fortaleza ao lado. Exatamente este é o plano divino, a aparência de vulnerabilidade extrema, porque o faraó explicou o Senhor a Moisés, revelando a estratégia celestial. Ele olhará para a posição de Israel e pensará consigo mesmo: ah, sim, os israelitas estão aflitos agora. Com certeza estão perdidos no deserto, completamente encurralados. Presos, o deserto bloqueia sua fuga para um lado, e o mar, intransponível, impede sua passagem para o outro. A inteligência divina antecipava a reação do opressor. Mas por que Deus faria seu próprio povo parecer tão indefeso? O motivo era sublime e terrível, ao mesmo
mesmo tempo. Não se tratava de abandoná-los, mas de atrair a besta para a armadilha final. E para garantir que ele venha, declarou o Senhor, revelando sua ação soberana: eu, o Senhor, mais uma vez, endurecerei o coração do faraó. Tornarei seu espírito obstinado, sua mente cega pela soberba. E ele, movido por essa dureza imposta por mim, se porá implacavelmente em vossa perseguição. O plano não terminava na perseguição. Oh, não! Seu objetivo era a manifestação esmagadora da glória divina. Planeei tudo isto exatamente assim, revelou o Altíssimo, para que minha honra, para que minha glória e minha majestade sejam demonstradas de forma ainda maior, de forma avassaladora sobre o faraó e sobre todos os seus exércitos, sobre sua cavalaria de elite, sobre seus carros de guerra temíveis, sobre todo o seu poder, que se considerava invencível, e a lição seria inesquecível a todos. E ao final de tudo, prometeu o Senhor, com a certeza do universo: os egípcios saberão sem sombra de dúvida, sem a menor hesitação, que eu sou o Senhor. Eu sou aquele que sou. O Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Assim, sob a palavra de seu Deus, o povo de Israel obedeceu. Deixaram a rota do deserto e se dirigiram para o ponto ordenado, aquele local aparentemente sem saída, Pi-Hahirote, entre Migdal e o mar, diante de Baal, Zefon. Ali acamparam, aguardando o desenrolar do magnífico e terrível plano divino. A cena estava armada para a maior intervenção da história, e chegou a notícia aos ouvidos do soberano egípcio, uma verdade que gelou o sangue na corte de Faraó. Os israelitas não tensionavam voltar para a terra de sua escravidão, mas sim prosseguir em seu caminho, rumo à liberdade. Amsen, de arrependimento e fúria, irrompeu no palácio. Mas que tolice cometemos! Clamaram os cortesãos. Que disparate foi este, deixar fugir todos estes escravos? O coração do rei e de seus oficiais endureceu novamente, transformando o alívio inicial em amarga indignação. Como puderam permitir que tal riqueza, tal força de trabalho, escapasse de suas mãos? O orgulho ferido, a perda irreparável, tudo clamava por vingança. Então, o faraó, em sua ira renovada, mandou aprontar seu carro de guerra. A ordem de marcha foi dada. O Egito se moveu com um propósito sinistro. Um corpo de elite foi formado. Os mais rápidos, os mais temíveis carros de guerra, 600 máquinas escolhidas, prontas para perseguição implacável. Atrás deles, a vasta hoste do exército egípcio se mobilizou. Todos os outros carros, conduzidos por oficiais experientes, uma força avassaladora se juntou. A perseguição começou com velocidade e determinação feroz. O Senhor, em seu propósito supremo, permitiu que o coração do faraó, rei do Egito, se endurecesse ainda mais, garantindo que ele seguisse adiante em sua loucura enquanto o povo de Israel continuava a sair corajosamente, guiado pela nuvem e pelo fogo. Toda a cavalaria egípcia, cavalos de guerra trotando com força, carros rangendo em sua urgência, condutores com rostos de aço, todos se empenharam nesta caçada cruel. Eles avançaram rapidamente pelo deserto, a poeira levantando-se em nuvens gigantescas, o som de milhares de cascos e rodas, ecoando através da paisagem árida. A distância entre perseguidor e perseguido diminuía a cada momento. Finalmente, a força do faraó os alcançou. Lá estavam os israelitas, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal, Zefon. Aparentemente encurralados, uma presa fácil para a máquina de guerra egípcia, que se aproximava com intenção destrutiva. O palco estava montado para o que viria a seguir. E então, o pior dos pesadelos se materializou diante de seus olhos apavorados. Lá estavam eles, a cavalaria e os carros do faraó, uma maré de ferro e fúria, avançando rapidamente sobre a planície. O povo de Israel, encurralado, deserto implacável e as águas vastas do Mar Vermelho, viu a nuvem de poeira que se elevava, ouviu o troar dos cascos e o retinir das armas, e o pavor se apoderou de cada alma. Um terror terrível, paralisante, tomou conta da multidão. Corações batiam descompassadamente. Rostos se contorciam em agonia. O que fazer agora, presos nesta armadilha mortal? Em seu desespero, em sua absoluta falta de esperança humana, clamaram ao Senhor. Levantaram suas vozes em um grito coletivo de socorro, implorando pela intervenção divina em face da aniquilação certa. Mas a fé vacilou, e a fúria do medo se voltou para aquele que os havia tirado do cativeiro. As queixas, amargas como fel, começaram a brotar dos lábios trêmulos. Acusaram Moisés, o líder escolhido por Deus, com palavras
palavras duras e ressentidas. Por que nos fizeste isso? Gritavam em coro ou individualmente, a voz embargada pelo choro e pelo pânico. Acaso faltavam sepulturas no Egito? Lançaram a pergunta cruel, carregada de escárnio e desilusão. Não havia espaço suficiente para morrermos lá, na terra, onde passamos tantas gerações. Que necessidade cruel nos trouxe para este fim, para perecer neste deserto árido e hostil? A ingratidão, a falta de perspectiva, o medo avassalador. Falou mais alto do que as maravilhas que haviam presenciado na terra do Nilo. Por que nos tiraste do Egito? A pergunta retórica, cheia de dor e acusação, ecoava pela multidão. Nós, bem te dissemos. Lembravam com amargura as palavras proferidas antes, quando Moisés exigia sua libertação. Deixa-nos em paz. Éramos escravos, sim, mas pelo menos estávamos vivos. A lembrança do jugo egípcio, da opressão diária, parecia-lhes agora um destino preferível à morte iminente que viam se aproximar. Era muito melhor, infinitamente mais desejável, servir aos egípcios, confessaram em sua covardia e desespero. Sim, ser seus servos, seus escravos, do que morrer aqui, neste lugar inóspito, cercados pelos nossos inimigos. Oh, cenário era de puro caos, a multidão em pânico, os gritos de desespero misturados às acusações contra Moisés, enquanto o exército egípcio avançava, implacavelmente. A distância diminuindo a cada instante, a promessa de liberdade parecendo se desfazer. Em pó e sangue, nas areias do deserto e nas águas do mar. O teste supremo de sua fé, e eles pareciam falhar miseravelmente, sucumbindo ao medo e à dúvida, lamentando a própria libertação que tanto haviam desejado. O rugido do exército se aproximava, um som aterrador, enquanto a esperança diminuía. E o terror aumentava em cada coração israelita. Em meio ao pavor paralisante que tomou o coração do povo de Israel, Moisés se ergueu. Diante da queixa amarga e do medo esmagador, sua voz ressoou com a autoridade que vinha do alto. Ele respondeu ao temor com palavras de encorajamento celestial. Não estejam assim receosos, declarou ele à multidão atemorizada. Tenem, calma, estejam em paz. Ele os instruiu a simplesmente permanecerem firmes, a não cederem ao pânico que ameaçava engoli-los. Hão de ver a forma maravilhosa como o Senhor vos vai salvar hoje, prometeu Moisés com convicção inabalável. A salvação não era uma esperança distante, mas uma realidade iminente que se manifestaria naquele mesmo dia, diante de seus próprios olhos. E sobre os egípcios que agora os perseguiam, Moisés fez uma afirmação definitiva que deve ter soado impossível aos ouvidos humanos. Nestes egípcios que estão a ver aí a chegar, nunca mais hão de pôr os olhos. Em cima, uma libertação completa e final seria concedida por intervenção divina. Moisés então revelou a fonte dessa libertação. O poder que agiria em favor de Israel, uma força incomparável que lutaria por eles. O Senhor mesmo combaterá por vocês, anunciou ele solenemente. O próprio Deus Todo-Poderoso se levantaria como guerreiro por seu povo escolhido. Eles não precisariam erguer uma arma ou lutar por si mesmos contra o exército egípcio, a máquina de guerra mais temida da época. E vocês não farão mais do que assistir a tudo. Seriam apenas testemunhas do poder salvador de Deus em ação, um espetáculo da supremacia divina sobre a força humana. Contudo, a hora do clamor angustiado havia passado para Moisés. O Senhor lhe falou com uma nova instrução, uma ordem que exigia ação imediata e fé inabalável. Não precisas continuar a clamar por mim, disse a voz divina, indicando que o tempo de implorar havia findado e o tempo de agir segundo o plano celestial havia chegado. E a ordem era clara e direcionada diretamente ao povo. Um mandamento para o movimento em direção ao que parecia. Um fim, diz ao povo que avance, que marche. Apesar do mar intransponível à frente, da ausência de um caminho visível, a ordem era marchar para frente, em direção ao desconhecido, confiando plenamente na palavra do Senhor. A obediência era o passo essencial para testemunhar o próximo milagre, para possibilitar essa marcha impossível, para que o mar que representava a barreira final se tornasse o caminho da salvação. O Senhor deu a Moisés um mandamento poderoso e específico, um sinal de autoridade divina a ser executado. E tu, levanta tua vara sobre as águas. A vara, o instrumento dos prodígios no Egito, seria estendida sobre a vasta extensão azul. E no meio do mar, se abrirá um caminho na vossa frente. O impossível se tornaria real pela palavra de Deus. As águas se dividiriam, formando uma passagem. Todo o povo passará por ali como se fosse em terra seca. Um caminho seguro, uma terra firme no leito do oceano, seria criado para a passagem de todo o Israel. Pela demonstração magnífica e inigualável do poder absoluto de Deus em resposta à fé e obediência de seu servo e seu povo. A salva estava agora nas mãos poderosas do Senhor, pronta para se manifestar de forma gloriosa. E então o Senhor falou a
Moisés com uma voz poderosa. Ele declarou que permitiria que o coração dos egípcios se endurecesse. Sim, que ficassem obstinados. Para quê? Para que entrassem naquele caminho que seria aberto no meio do mar. Para que seguissem o povo que tentavam perseguir. E qual o propósito divino por trás disso tudo? Era para que a glória do próprio Senhor fosse manifesta sobre ele, para que ele obtivesse uma vitória estrondosa sobre o faraó e todo o seu exército, sobre todos os seus carros e cavaleiros que se consideravam invencíveis. Era um julgamento solene para que todo o Egito finalmente soubesse, sim, que não restasse a menor dúvida, que soubessem que ele, o Senhor, era o único Deus verdadeiro e poderoso. E então, algo extraordinário aconteceu. Aquele que liderava o povo de Israel, o anjo do Deus, e a coluna de nuvem que os guiava, moveram-se. Eles se retiraram de onde estavam na frente e foram para a retaguarda. Posicionaram-se de forma imponente. Ficaram ali, entre o acampamento do povo de Israel e o exército implacável dos egípcios que se aproximavam. E naquela noite, quando a coluna se transformou na coluna de fogo resplandecente, qual foi o efeito disso? Era a mão de Deus em ação. Para o povo de Israel, havia luz. O acampamento deles era iluminado. Eles podiam ver e se mover, mas para o lado dos egípcios, ali havia apenas escuridão impenetrável. Uma barreira divina invisível. Por isso, durante toda aquela noite crucial, os egípcios não puderam alcançá-los. Não puderam se aproximar para executar seu plano de destruição. Então chegou o momento ordenado pelo Senhor. Moisés obedeceu. Ele estendeu sua vara sobre o mar. Aquela vara que fora instrumento de tantos sinais e maravilhas. E o que aconteceu em resposta? O próprio Senhor agiu. Ele abriu um caminho espantoso no meio das águas. Como foi isso possível? Calm forte, vento oriental. Esse vento soprou com fúria e constância durante toda a noite. Ele reteve as águas poderosamente. Elas se separaram! Formaram uma parede de água de um lado e outra parede do outro lado da passagem, milagrosamente seca. Sim, um caminho seco emergiu do fundo do mar. E assim, o povo de Israel pôde começar a sua passagem. Eles começaram a atravessar por ali, emitir a Sica, um escape impossível, uma salvação visível. E eis que o povo de Israel avançava sobre a terra seca, no leito profundo do mar. As águas, como muralhas colossais, erguiam-se à sua esquerda e à sua direita, um espetáculo aterrorizante e maravilhoso. Mas aterrorizante era a visão atrás deles. A perseguição implacável dos egípcios se aproximava. Cavalaria, carros de guerra velozes, com seus condutores ansiosos pela captura. Todos eles adentravam o mesmo caminho que o Senhor havia aberto no abismo aquático, cegos, em sua fúria e arrogância. Milhares de guerreiros, o orgulho militar do Egito, desciam para o leito seco do mar, convencidos de que ali seria o fim dos israelitas. Mas ao raiar da manhã, uma mudança terrível aconteceu. Daquela coluna de nuvem e fogo que guiava o povo escolhido, a presença do Senhor voltou-se para o campo egípcio, não com flechas ou espadas, mas com uma força invisível que semeou o caos. Ele começou a desordenar suas fileiras compactas, a embaraçar seus avanços antes velozes. O terreno, que antes parecia firme para os carros, tornava-se trecoero. Rodas se soltavam dos eixos, quebrando-se ruidosamente, saltando em pedaços, tornando a corrida uma luta desesperada contra a areia e a água que começava a se manifestar. Os carros, antes instrumentos de poder e velocidade, agora eram armadilhas de metal e madeira, pesadas e inúteis. O pânico tomava conta dos rostos outrora arrogantes dos guerreiros do faraó. Ali, naquele corredor úmido e mortal entre as águas suspensas, os egípcios finalmente compreenderam a magnitude do poder que enfrentavam. Reconheceram a mão poderosa que lutava não por Israel, mas contra o Egito. Fujamos daqui. O grito ecoava em desespero por entre as fileiras desordenadas. O Senhor está lutando por eles contra nós. A confissão aterrorizada saía de suas gargantas. Seus poderosos carros, símbolos de sua força e opressão por séculos, agora eram apenas destroços que os prendiam. A perseguição implacável virara uma fuga desesperada. A certeza da captura transformara-se no terror paralisante da aniquilação iminente. Aquele vasto exército, antes tão confiante em sua superioridade terrena, via-se agora encurralado pela própria rota que buscava usar para destruir o povo de Deus. Enquanto Israel marchava seguro para a liberdade, sob a proteção visível das águas divididas, o Egito naufragava no caos que o próprio Deus orquestrava contra eles. A fúria divina manifestava-se naquele leito marinho transformado em campo.
de batalha, um testemunho aterrador para aqueles que se opunham à vontade do Altíssimo. O grito egípcio era a confissão, tardia e aterrorizada, de que enfrentavam não homens, mas o próprio Deus de Israel, o guerreiro divino. E o Senhor ordenou a Moisés mais uma vez: estende a tua mão sobre o mar novamente, disse o Eterno, para que as águas retornem com fúria sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros, que ousaram persegui-los. E Moisés, o servo fiel, obedeceu prontamente à voz divina. Naquela manhã, enquanto os primeiros raios de sol tocavam a terra, o mar, que antes se dividia em reverência ao poder de Deus, começou a retomar sua forma original com estrondo. As águas que se mantinham erguidas como muralhas de cristal líquido cederam à ordem do Senhor, enquanto os egípcios, tomados pelo pânico, tentavam desesperadamente fugir daquela armadilha aquática. O Senhor, em sua majestade e poder, os varreu para dentro das águas revoltas. Não houve escapatória, nem para o faraó, nem para o último de seus soldados. As águas impetuosas os cobriram a todos, todos os carros de guerra, todos os condutores orgulhosos, toda a cavalaria temível. Ninguém, nem um único egípcio que havia se aventurado naquele caminho que Deus abriu, sobreviveu à fúria das águas que serviam ao propósito divino. Mas o povo de Israel, que havia atravessado o mar em terra seca, com as águas servindo de proteção gloriosa de ambos os lados, pôde completar sua jornada para a segurança. Eles saíram do leito seco, pisando a areia da outra margem, livres do jugo egípcio para sempre. E ali na praia, eles viram com os próprios olhos o destino terrível daqueles que os haviam escravizado e perseguido. Viram os corpos dos egípcios, mortos, levados pelas águas até a margem, uma prova inquestionável do grande milagre que o Senhor havia realizado naquele dia por eles. Testemunharam o poder avassalador de Deus, que não apenas abriu o mar, mas também o fechou com precisão divina sobre seus inimigos. Um profundo e reverente temor pelo Senhor lhes encheu a alma, e naquele momento crucial, eles creram nele e creram em Moisés, seu fiel servo escolhido. Que lição poderosa aprendemos deste evento, que marcou para sempre a história: que não há obstáculo intransponível para o poder de Deus, seja um mar gigantesco ou um exército implacável. Que o Senhor protege os seus com mão forte e estendida, e que a fé nele e a obediência à sua palavra são o caminho para a libertação e a vitória. Que o orgulho e a resistência à vontade divina levam à destruição, mas a confiança no Altíssimo conduz à salvação eterna. Que o sempre lembrar que o mesmo Deus que abriu e fechou o Mar Vermelho ainda governa sobre todas as coisas.